Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri, presidente do Partido Novo aqui de Curitiba, e estamos trazendo para você nossos 39 pré-candidatos, para que você possa começar já a acompanhar, conhecê-los. E aqui comigo, como sempre, o Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Eduardo. E vocês que querem ajudar o Novo a crescer em Curitiba, não esquece de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo, né? Isso aí, também quem quiser seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @NovoPRCuritiba. E aqui hoje com nós, o Lorenzo. Seja bem-vindo, Lorenzo. Olá, muito prazer em estar aqui. Obrigado aí por ter me recebido. Fico feliz. Legal. Lorenzo, como eu disse, nossa intenção aqui hoje é te conhecer. É saber sua história, onde você nasceu, qual é a sua trajetória até aqui, as coisas que te motivam. Então, se você puder primeiro aqui se apresentar, falar para mim onde você nasceu, onde você cresceu. Muito justo, né? Meu nome é Lorenzo Pizarro Molina. Eu sou filho de chilenos, né? Nasci aqui em 1979, em Curitiba mesmo. E com o tempo, né, me criei ali no Capão Raso e com 14 para 15 anos nós nos mudamos para o Chile. Lá eu Com estudei quantos anos? 14? 14 para 15 anos. Aham. Lá eu estudei o ensino médio, né, servi lá e aprendi muita coisa. Aí meus pais voltaram para cá, nós voltamos e vida que Quanto tempo segue. você ficou lá, mais ou Fiquei menos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Aí voltei aqui 21, quase 22 anos. E na realidade eu voltei lá na data das Torres Gêmeas, né? Uhum. E num trabalho eu conheci quem hoje é minha esposa, né, a Julie. Mas assim, Ela é brasileira. ela é brasileira, né? Ela é brasileira. Então aí vou começando a trabalhar aqui. Na época eu trabalhei como vendedor. Eu não sou um bom vendedor, eu sou um cara que é mais processos, né? E precisar de uma renda melhor. Eu fiz um curso de vigilante, fui vigilante por muitos anos. Na época fiz parte do sindicato lá, né? Acompanhava. E falei, não, tem que estudar, né? Tem que estudar mais. Mas voltando só um pouquinho no tempo, né? Estou junto com minha esposa já há 20 anos, tenho 3 filhos, né? 2 meninas, a mais velha, o Piá do meio e a caçula que hoje tem 14 anos. E todos moram em Curitiba. A mais velha casou e mora na fazenda Rio Grande, pertinho. Então, aí nós, né, eu estudei, me formei enfermeiro, minha esposa hoje faz direito, ela teve a ideia na época do Covid de constituir uma empresa e hoje está dando muito certo, recrutamento e seleção. E nós... E aí hoje, então, você se formou em enfermeira, então, daí você... Isso, Você trabalhou, estava exercendo, exerci na época do Covid, né? na época do Covid? Na época do Covid, na realidade... Você ali... estava na equipe de combate, ou como que foi? Eu me formei 1 ano antes do Covid. Ah, Aí até então fazia home care. Mas na época do Covid ali, eu falei, nossa, como assim? Tá tendo uma pandemia, eu não vou ter emprego. Tive emprego, trabalhei ali no Hospital Vitória, né, que serviu como hospital de campanha, na enfermaria 400. E aqui no Cabral, no hospital ali do lado do terminal, que eu não recordo bem o nome agora, na UTI 6. e como que foi essa experiência? O que você viu lá que Olha, você acha que ainda não foi tão noticiado, assim? Tem alguma coisa que você te chamou a atenção, que você acha que... olha, ali na realidade, o pessoal trabalhou muito. A questão dos EPIs era muito complicado, principalmente na hora de tirar, colocar, porque a gente abraçava os pacientes a todo momento, aquela contaminação estava sempre, né? E na hora de fazer algum procedimento mais emergência, por exemplo, na enfermaria a gente estava entubando, nas enfermarias a gente estava com parada cardiorrespiratória, então exercia muito trabalho e... sem dúvida, a maioria de nós todos nos contaminamos, né? Entre médicos, enfermeiros e técnicos. E foi muito difícil, porque as enfermarias estavam sempre em alerta, né? Estavam sempre na emergência, né? Em emergência, pacientes muito graves, UTI cheias, e na UTI, né? Que eu trabalhei também, os pacientes estavam morrendo um atrás do outro, né? E como a gente tinha que, às vezes, deixar ela em decúbito, né, barriguinha para baixo, machucavam todo o rosto, todo o peito, foi muito horrível mesmo de ter vivido aquele momento. eu não consigo imaginar trabalhar ali dentro, assim, né? Porque
A gente de fora já ficou muito assustado, né? Coisas assim. Imagina ali no combate. Deve ter sido uma experiência muito difícil. E que deve ter envolvido muita emoção também. Tanto Foi. da sua parte como dos pacientes com medo, dos familiares. Como que era conduzir essa parte da emoção? Foi uma experiência única, né? Espero não passar mais por isso, mas foi uma experiência única. E era muito triste realmente você falar com o paciente durante o dia e de noite, antes de você ir embora, ver que ele estava piorando. E no dia seguinte ele já não estava. Já tinha ido a óbito, tinha morrido. Então, essa parte aí, até para os técnicos, que a gente sempre tentava fazer algo para confortar o paciente e, às vezes, como disse um médico conhecido meu, você faz de tudo, mas tem alguém puxando. Então, era triste. Muitos dos meus técnicos ficavam abalados, sabe? Tentavam não pensar nisso, a gente também, mas era inevitável, né? Toda hora tinha alguém morrendo e você sabia que aquela pessoa provavelmente ia morrer. E até eu fiquei sem ar dentro da enfermaria, não conseguia respirar, desmaiei ali fora, quase no pé dos médicos, fiquei internado ali mesmo. Mas já era do Covid ou foi mais... Foi Covid. Foi Covid? Foi Covid. Caramba. Foi Covid. E aí, mas eu vou voltar um pouquinho. Você me falou que foi morar no Chile um período e tal. E acho que era até um período que o Chile estava num desenvolvimento muito grande, né? Sim. Era considerado ali um dos países mais abertos, o país mais aberto da América do Sul, da América Latina, né? Quando você consegue ver coisas que você percebeu de diferença, tanto na sua primeira mudança do Brasil para o Chile e depois na hora que você voltou do Chile para o Brasil, você lembra de coisas que chamaram sua atenção de diferença de um país para o outro? Tinha a questão da educação, né? Assim, as escolas, a gente tínhamos 7 aulas lá por dia. 7 aulas, né? Entrávamos aí uma e pouco da tarde e saímos 7h20, né? E o professor era muito respeitado em sala de aula, né? Eles entravam, o que eu aprendi lá, eles entravam, a gente levantava, cumprimentava o professor e dizendo, pode sentar. Exigia de uma disciplina. Uma disciplina, desde até quando a gente ia para o intervalo, alguém ficava limpando e cuidando das mesas, arrumando o quadro limpo. Então existia essa orientação, existia essa disciplina, esse respeito, sabe? E até lá é eterno, né? Era eterno para ir para a escola, então você tinha que estar sempre bem alinhado. Então, isso daí sempre foi cobrado. Isso daí eu acho que para vir essa sociedade, você está se acostumando com uma disciplina, que as coisas têm que ser sempre certinho, isso faz diferença. Eu acho que faz muita diferença. Isso aí você pega na disciplina desde a infância, inclusive essa autoridade do professor, Sim. essa disciplina de organização dentro de uma escola, a exigência disso, isso faz aquele cara não querer cortar a fila, isso faz ele não querer fazer um gato na sua casa. Essa educação básica, que inclusive não é só a matéria escolar, mas a disciplina, faz com que depois, isso quando na pessoa adulta, maior, tenha educação. Né? Enaltece valores éticos, né? Educação para a vida, né? Não educar como cidadão. A cidadania sendo aplicada mesmo já na escola, né? Na disciplina mesmo. Até uma coisa boa para perguntar. Até em questão de matérias, assim, existia alguma matéria diferente que te chamava atenção lá? Ou era mais ou menos igual aqui mesmo? Só matemática, Olha, física, química? era mais ou menos igual aqui, só que a questão da cívica, né? O antigo estudos sociais que eu tive até quando estudava aqui. Não se tem mais isso, não se tem a filosofia nesse espectro aqui. Então, o pessoal entra na escola, não estuda ética, não estuda moral, não estuda sobre... Então lá tinha uma matéria que estudava os direitos civis, alguma coisa... Tinha um pouco, sim. Isso faz muito. O que acontece que lá também estão tirando, né? Então... também estão tirando lá. Você continua com parentes lá? Quase todos. E aí, meus pais moram aqui, né? Meus pais, meu irmão, minha irmã mora no Chile. Mas assim, tios, todos lá, né? Amigos ainda mantém, então todos lá. E tá tendo alguma mudança significativa? Assim, eles estão tirando essas matérias das escolas? Tá tendo uma... assim, pelo que eu entendi, né, teve uma redução aí, igual teve aqui. Dessa parte da filosofia aí não se integra muito, não. E a parte de saúde lá? Você sabe como funciona? Lá é diferente daqui, né? Aqui tem o nosso SUS, né? O nosso SUS que funciona com o dinheiro do contribuinte. Porque eu costumo dizer, não existe nada de graça, né? Exatamente. Não existe nada de graça, tudo é pago. Porém, lá é pago. Né? Lá é pago, não é gratuito, mas é um valor menor.
E como a universidade lá, aqui, mudando um pouquinho o tema, aqui conversamos esses dias em casa, a Universidade Federal aqui é gratuita. Entra quem tem melhor estudo, porque tem melhor nota. Quem tem pior estudo não consegue muitas vezes só com bolsa. Lá é pago, o público é pago, né? E quem não tem condições ganha bolsa. Então, lembrei desse ponto e por causa do nosso SUS aí também, que é do dinheiro do contribuinte, né? Então... E o plano de o sistema de saúde, ele é descontado de quem trabalha ou é um e tem plano de saúde também, a maioria é vai plano ter a privado. gestão pública também tem a gestão saúde, pública, mas não é como aqui. Não, o Brasil é longe da maioria dos países. É que, assim... Aqui é uma mãezona. Eu sou a favor, né, de ter a saúde disponibilizada para as pessoas, mas é bem isso. Talvez não precisava ser 100% gratuito, podia ter uma cobrança, mas reduzir nossos impostos, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala que a gente é a favor, né? Então, por exemplo, a própria faculdade, se ela fosse paga, né, proporcional pela renda, de alguma outra forma, mas se os nossos impostos fossem menor. Então, o seu poder de compra ia ser maior, você conseguiria guardar dinheiro. Então, não é no mesmo mundo de hoje, com a mesma carga tributária, simplesmente começar a cobrar a saúde ou cobrar a faculdade. Você tem que fazer isso junto. Você reduz a carga tributária, que vai dar mais poder de compra, que vai sobrar dinheiro para o cidadão, que ele vai poder, inclusive, escolher se ele quer pagar uma pública com valor menor ou quer ir numa particular, mas ele com dinheiro na mão, não o dinheiro indo todo pro governo. Até porque hoje muita gente paga aquilo que não usa o serviço, né? Então seria mais justo também quem está utilizando o serviço que paga aquele serviço. Hoje, por exemplo, no sistema de saúde, você que trabalha no dia a dia, tem um uso... sem muita eficiência, as pessoas usam o SUS sem precisar, ou poderia selecionar mais quem usa? É que assim, as pessoas usam por falta, às vezes, de conhecimento do que elas têm, do que elas sentem, né? Assim, elas sentem, elas não sabem o que tem e vão utilizar. Às vezes é um resfriado, então o médico vai lá, vai prescrever uma medicação para dor de cabeça, dor no corpo, febre, se tiver, ou investigar alguma coisa que tenha. Por exemplo, se ela tem algumas outras alterações, tem comorbidades como diabetes, pressão alta, aí a investigação tem que ser mais ampla. Mas eu acho que elas não, quando vão sem saber, é por falta de um pouco desse conhecimento que a gente poderia levar. A prefeitura tenta levar, a gente entende, mas eu acho que não é o suficiente ainda. Ser mais preventivo do que... Isso não é o suficiente. Por exemplo, desde 2010, desde o último censo até agora, acho que foi 2022, o último censo, a população de Curitiba cresceu 1,25%. Tá? Mas as comorbidades aumentaram muito, né? Os atendimentos aumentaram muito. A gente teve uma explosão aí de superlotação nos hospitais. Nós não sabíamos o que fazer no hospital onde eu trabalhava. Onde colocar mais gente. Né? Era uma Isso mesmo fora da pandemia ou na pandemia? Não, agora, uns meses atrás, sim. Então, qualquer espectro que aumente um pouco a demanda, superlota os hospitais. Não há hospitais suficientes, porque houve um aumento pouco da população, mas das pessoas doentes e que vem de fora também, né? Que vem de fora também. Dos usuários de fora, né? Também. Então, não sei o que impacta mais. E aí você, né, tá com essa sua nova empresa, que vocês falaram que vocês abriram aí durante a pandemia, você tem a sua formação de enfermeiro, e aí, de repente, você olhou e teve uma ideia, vou tentar entrar para política. O que te motivou? Como que foi essa construção? Sempre você gostou? Me conta um pouquinho dessa história. Então, a motivação é simples, assim. Eu fiquei revoltado, na realidade reclamava demais. Eu acho que o ruim do brasileiro é reclamar. Reclamar e não fazer nada. Uma vez eu lembro de uma propaganda do Arnaldo Jabor, antigo, Arnaldo Jabor, dizia: o brasileiro vem, fala, a política tá ruim, aqui tá errado, não sei o quê, garçom, uma cervejinha, acabou. Então a gente só reclama achando que vai dar resultado em alguma coisa e não dá. E esses tempos atrás, minha esposa, que está fazendo direito, ela falou: nossa, a gente só consegue mudar as coisas, porque ela tinha um projeto de faculdade, só consegue mudar as coisas lá dentro. Eu falei:
é meio isso. Não tem outro jeito. Reclamar não resolve. Tem que ir lá dentro. A revolta tem que ser lá dentro. Lá dentro a gente tem que brigar. Aí foi quando ela me apoiou mais, entendeu? Que só reclamar não ia fazer diferença. E o que me motiva hoje é porque eu tenho uma esposa que tem transtorno e uma filha mais velha que tem transtorno. E quando buscamos ajuda, em diversas vezes nós levamos uma porta na cara, né? CAPS lotado, né? Na hora de dar alta, simplesmente dão alta para uma jovem que ainda está em surto, né? Então, esse espectro da população que tem parentes com transtornos, com algum problema grave desse sentido, eles ainda são ocultos, eles não se mostram, né? E cada vez menos nós vemos nos hospitais, e isso tá nos dados aí que você procura da prefeitura, do estado, de EES e tudo, que os leitos psiquiátricos estão diminuindo. Não só a favor da hospitalização prolongada dos pacientes, mas sim de um apoio para os surtos e que possa seguir tratamento daí para frente. Ah, você vai ler lá no site, tá tudo bonitinho, corre. Mas você conversa com as pessoas e não corre desse jeito. Então, alguma coisa ali nesse meio ponto não tá funcionando de fato. Então, eu entro pela revolta, eu entro com essa bandeira de defender, de mostrar, dar viabilidade e visibilidade a essas pessoas, para que possam ter dignidade. Eu realmente conheço bem pouco sobre esse assunto, assim. Todos conhecem pouco sobre esse assunto, né? E aí, assim, o que hoje tem? O que hoje é oferecido, por exemplo, para você saber se você tem como que você falou? O que elas têm? Transtorno. Um transtorno. Para você saber que transtorno, você tem que procurar um psiquiatra, psicólogo, como que é feito isso daí? A princípio, sim. Quando a pessoa começa a demonstrar certos aspectos que não condiz com o dia a dia, é bom acompanhar com um psicólogo. Na realidade, isso é bom para todo mundo. Até para quem não tem problema nenhum, é bom desabafar, e isso é muito bom. Terapia é vida, né? Terapia é vida. E eu faço, né? E é muito bom. O que acontece? As pessoas apresentam algum sinal, algum sintoma, o psicólogo direciona ao psiquiatra. Então, sendo identificado quando começa a manifestar-se mais cedo, é mais fácil de tratar. Alguns apresentam na adolescência, outros por trauma, outros por droga. Né? A gente tem um colega que trabalha num hospital psiquiátrico que ele diz que eles têm tantos leitos fantasmas que não deveriam existir, porque não tem onde colocar mais pacientes, mas eles continuam vindo por transtorno devido a entorpecentes. Né? Então, e tem aqueles que têm transtorno e entram na droga também. Então temos esses quadros assim. E quando essa pessoa não é assistida, já falando nisso, essa pessoa não é assistida, o que acontece com ela? Ela é jogada de escanteio muitas vezes, ou o companheiro ou a pessoa que cuida da própria família, ela não sabe como lidar, ela não tem instrução para isso, ela não tem essa capacidade, mas ela tenta. E o que isso acontece? Afeta ela. Tanto é que no meu TCC da faculdade foi com relação ao cuidado com o cuidador. Né? Porque quem visualiza essa pessoa? Ninguém. Geralmente você vai ter duas pessoas doentes, uma cuidando da outra. Né? Então, essas pessoas necessitam de mais visibilidade. E então pelo que eu entendi, são dois momentos que são diferentes. Um é um tratamento que eu acho que ele deve ser contínuo. E o outro é quando tem alguma forma de surto, alguma coisa assim. É isso. Tô certo? Tá certo. O início e como conter o surto. E hoje, a dificuldade que você vê, então, aqui em Curitiba, focado aqui, né, nas vezes que você precisou, é mais tanto no tratamento ou no surto? Qual que é a maior dificuldade hoje aqui em Curitiba? Vejo nos dois. Eu vejo pela experiência até na minha filha. CAPS. Não tinha vaga. Procura direta. Não tem vaga, tem que esperar. Ah, tá precisando, faz o quê? Espera, né? Espera se cortar, espera se matar, fazer qualquer coisa. Não dá, esse tipo de pessoa não pode esperar muito. Surto. UPAs.
UPA. Só que assim, o familiar, isso eu já vi. O familiar leva o parente para UPA e o parente não quer ficar. E ele não fica, ninguém pode impedir ele De ir embora. de ir embora. Uma vez disseram pro guarda municipal, ele que tá indo embora, eu não posso fazer nada, não podem fazer nada, tá? E aqui tem um hospital no Tatuquara, que é referência, né, para surto, né? Se não me engano, tem 29 vagas e com um tempo de contenção ali de 72 horas. Dali ele sai com tratamento para diferentes partes, né? A questão é, o paciente vai seguir esse tratamento? Se em surto, a gente sabe que as medicações demoram para fazer efeito, né? Mas ele vai para a mão de quem? Para ele não entrar em surto de novo, para ele não correr na droga, não fugir de casa, ficar na rua. Então, são várias as questões, as variáveis que envolvem um paciente com transtorno. E só para a gente entender melhor, assim, qual que é o papel do CAPS nisso? É juntar toda essa situação? O CAPS tem o Hospital Dia, né? Tem o Hospital Dia, tem o CAPS, é fazer o tratamento das pessoas, mas também tem para internamentos, tá? Valor X de internamentos, né? Eles aceitam procura direta, mas geralmente tá cheio. O que eu peço? Então hoje o problema, assim, o CAPS é algo que funciona, é algo que é ok. Agora a dificuldade é que tem pouca vaga. Não comporta. Não comporta. Por exemplo, como a gente viu ali, a população cresceu 1,25, mas as pessoas com doenças aumentaram muito. Então, desculpa. Então, se faz necessário lugares que comportem o atendimento para essas pessoas, para eles e para quem os acompanha. Temos as equipes que passam na casa dos pacientes, tudo, mas por mais que seja bom, eu acho que não é suficiente. Então, por ser insuficiente, muitos ficam de fora. Isso é fácil ver, é só abordar colegas, conhecidos que alguém vai aparecer com familiares com transtorno e vão narrar para você se tiver ou não tiver ajuda. E eu concordo, já ouvi falar sobre isso, e inclusive tive agora, há pouco tempo, uma amiga minha me procurando, pedindo ajuda, que alguém da família dela tá com problema com drogas, né? Não sei se entra como transtorno e tal, mas é um problema com drogas, e simplesmente ela não acha ajuda no meio público, no poder público, assim. Então, ela tava vendo se a gente conseguia um psiquiatra amigo, alguém para ajudar, porque ela precisava de um tratamento e não conseguia isso na rede pública. A droga traz transtorno, frita o cérebro da pessoa. Aquele que diz, maconhinha não dá nada, é pela maconhinha que o pessoal entra para as drogas pesadas e depois fica transtornado por aí. Entra na pedra, né? Depois não tem renda, assalta, mata os outros. Ainda dá dinheiro para traficante, que essa porcaria dessa maconha aí não é legalizada, né? Não compra em mercado. Então, mas sim, droga frita o cérebro, traz transtorno para as pessoas. Então, assim, o que te motivou foi ver essa dificuldade em casa mesmo. Sim. Né? E é da mesma forma que você sabe que isso existe em casa, você sabe que existem outras pessoas com essas mesmas dificuldades. Temos relatos disso. Você me comentou até que tem alguns grupos, né, de pessoas com dificuldade. E aí você falou, vou sair da indignação e quero ir para ação. Para ação. Que é a cara do Partido Novo. E aí eu te pergunto, como que você chegou no Partido Novo? O que te trouxe? Como que foi essa aproximação com a gente? Olha, o Novo apareceu ali no meio de todo mundo diferente, ou seja, não tinha negociação com questão dos valores com eles. Isso já me chamou a atenção. E eu acompanhei muito o Van Hatten, né? Então, eu via aquele discurso dele, eu via a inteligência, como ele falava, e não tinha negociação, sabe? E isso tá faltando, né? Pessoas que levantem os valores, né? Levante as virtudes e sempre impõe a ética aos demais, assim, porque a gente tem que fazer o que é correto. E na política nós vemos aí, até vimos esses anos aí, esse desdobramento que todos são amiguinhos de todos e a corrupção rolava e a gente não sabia, achando que estava fazendo a diferença. Não estava fazendo a diferença. Então eu sei que o Novo entrou para fazer a diferença e eu tô com o Novo. Isso aí. É isso aí, né, Alexandre? Acho que é muito importante as pessoas que não conhecem ainda o Novo passarem a conhecer.
O Novo é, acho que, o único partido que tem lá escrito quais são os princípios e valores. E as pessoas que vêm pro Novo são porque compartilham com esses princípios, esses valores, né? Todo o processo nosso também, né? Por exemplo, Lorenzo, você não pediu pra ficar amigo de ninguém dentro do partido, não precisou pedir Não. benção pra cacique, você passou por um processo seletivo, né? Isso. Como é que foi esse processo seletivo, assim, você sabe? Então, isso foi muito legal, porque quando eu entrei assim, não, nós ainda vamos escolher, né? Você vai ser visto sua folha, né? Não tem antecedentes, nada. Bacana, para entrar tem que estar limpo. Para entrar tem que entender de valores e segui-los na realidade, não só saber ler ali que são os valores que você tem que seguir, mas agir com relação a eles. Isso eu gostei muito. E aí, é muito legal ele trazer o Marcel Van Hatten como exemplo, que é um dos nossos maiores exemplos, né? O nosso deputado federal, mas a gente tem muitos outros dentro do partido, né? Nós temos hoje 3 deputados federais, que é a Adriana, o Marcel e o Gilson, que eles realmente estão lá brigando contra a corrupção, sendo voz ativa. Não, o Girão, o Girão, ia citar o Girão, né? o nosso senador. Eu acompanho ele também. E vários vereadores, deputados estaduais pelo Brasil inteiro, né? Como também o prefeito de Joinville. Agora a gente teve já uma onda de novos mandatários que vieram para o Novo, mas a gente tem aqueles que foram eleitos pelo Novo, que já colocaram em prática a esses valores e princípios que a gente acredita. Nossas ideias não são mais só ideias, já teve bastante exemplos de que dá certo, que a gente está defendendo, que a gente acredita, né? Vários exemplos pelo Brasil inteiro de que funciona. E muitos, inclusive, na saúde. Lá em Joinville agora, algo bem inovador, eu não sei muito bem explicar, mas eles soltaram lá um combatente ao mosquito da dengue de forma biológica. Uhum. Eles estão criando lá em Viveiro um outro mosquito que combate ao mosquito da dengue. Então, assim... Muito legal. É uma forma inovadora, não fica só na reclamação, né? Política públicas baseadas em evidências. Evidências, é importante, né? É importante, né? Porque esse negócio de fake news hoje, né? Qualquer um cria qualquer coisa e diz, você está mentindo e pronto. Não, fatos. Né? Os fatos são apurados e essa é a verdade. Tal política pública vai ser feita Isso é importante, por exemplo, no que você está defendendo, no que você acredita, né? Ter dados, ter números, ver quantas pessoas estão, a melhorar o sistema baseado em evidências, não só no achismo. Isso não pode acontecer, né? No achismo acho que a grande diferença com o Novo não faz política pública baseada em achismo, é baseado em evidências, né? E o que me deixa feliz é que todas as pessoas que têm sentado aqui e todos os mandatários que a gente conhece são pessoas que estão na política para servir. E eu acho que já pela sua formação de enfermeiro, eu já posso falar que você tem essa vocação de servir, né? E você está procurando entrar na política para continuar isso. Não é um projeto individual, e sim um projeto de servir, um projeto coletivo. Isso aí me motiva muito como presidente do partido, ter você junto com a gente. A gente está chegando ao final e eu queria te fazer uma pergunta. Se você puder resumir só, quem é o Lorenzo e o que te motiva a entrar na política? Se você pudesse me deixar uma mensagem. Bom, Lorenzo, eu sou o Lorenzo, sou enfermeiro, também fui vigilante, e o que me motivou é ver sempre as coisas erradas e nada acontecer. Então, hoje, eu como enfermeiro, como todos sabem, nós enfermeiros da área da saúde sempre brigamos muito para que as coisas estejam sempre bem, né? Resolvendo problemas, estamos acostumados a resolver problemas. Então, eu, Lorenzo, entro na política para parar de reclamar e tomar uma atitude. Que bom. Esse sou eu. Que bom. Lorenzo, quem quer te procurar, te achar, te seguir, você tá com rede social ativa? Como que tá? Tô. É o meu próprio nome, Lorenzo Oswaldo Pizarro Molina. E no Instagram é Lorenzo Pizarro Molina Novo. Deixa eu ver aqui. Novo. Eita. Vou te perguntar de novo, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. Acabou o tempo? Perfil. Deixa eu te Lorenzo Novo Saúde. Esqueci a palavra. Tranquilo. Lorenzo, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, saber um pouquinho mais de você, tem rede social, tem Instagram? Conta aí pra gente. Tem Instagram e seria o Lorenzo Novo Saúde. E a rede social do Facebook seria Lorenzo Oswaldo Pizarro Molina, meu próprio nome. No antigo Twitter seria o nome também, não tem segredo nenhum. Que legal. Te desejo muita sorte, espero lá dia 6 de outubro
tá comemorando contigo. A gente tem muita coisa para fazer. Você tem uma bandeira muito importante que precisa realmente ser implantada aqui na cidade. Alexandre, obrigado. Obrigado, Eduardo. E você que tá acompanhando, não esquece de compartilhar esse vídeo e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram também, Novo PR Curitiba. Isso aí, a gente precisa que você curte, que você comenta, que compartilhe e clique aqui no sininho para você estar inscrito no nosso canal. E quem quiser fazer parte do Novo, a gente precisa de novos filiados. É muito fácil se filiar ao Novo. É só entrar no www.novo.org.br e acessar ali num linkzinho Filice. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Lorenzo. Eu que agradeço. Tudo é bom. Obrigado.